Procurando explicar o que é o Iluminismo, o filósofo Immanuel Kant afirmou em latim que o Iluminismo passa pelo sapere aude, que significa ousa saber. É a tomada de iniciativas de buscar o conhecimento sem aceitar automaticamente as coisas impostas. Ou seja, é um movimento de inconformismo que, mais do que querer saber tudo, passa a duvidar de muitas coisas que foram impostas na sociedade da época. Olá, pessoas históricas, eu sou Milena Ibrahim e sobre o assunto do vídeo de hoje, que é o Iluminismo, muitos historiadores e historiadoras entendem, na verdade, que deve ser chamado de Iluminismos, no plural, justamente porque o Iluminismo não corresponde a uma corrente filosófica somente ou a uma ideia que brota em um local e outros locais adotam. Na verdade, o Iluminismo corresponde a conjuntos de ideias variadas que surgiram entre os séculos XVII e XVIII, não só na Inglaterra e na França, que são países mais lembrados, mas também na Alemanha, na Itália e em outros países da Europa, e que tem importância até os dias atuais. Então a gente vai ver que o Iluminismo ele é mais do que um conjunto de ideias que procurou explicar, procurou saber tudo no mundo, tudo o que fosse possível saber. Mas, na verdade, o Iluminismo foi mais que isso. O Iluminismo procurou criticar muita coisa em sua época, na sociedade desses séculos que eu falei. Mas, para a gente entender o que foi, na verdade, o Iluminismo, a gente precisa entender essa sociedade, que era uma sociedade bastante hierarquizada, com o poder mais centralizado ali na mão do rei e dos seus conselheiros, e por isso é chamada de monarquia absolutista. E uma característica importante que a gente precisa saber é que os reis, para poder se legitimar no poder, afirmavam que eles estavam governando por direito divino, que Deus estava ordenando, estava permitindo que eles governassem um determinado país. Então, essa característica é chamada de direito divino dos reis. E uma outra parte dessa sociedade importante era a igreja, já que estamos falando aí da questão religiosa. A igreja e o clero era um setor muito importante dessa sociedade. E eles detinham grandes poderes sobre a vida religiosa das pessoas, mas também sobre a vida educacional. Religião e educação estão muito interligadas. Além disso, um outro setor é a nobreza. A nobreza detinha muitos poderes nessa sociedade e eles podiam possuir grandes extensões de terras, mas também estavam isentos de pagar impostos, assim como o clero. E já aí no âmbito da economia, a gente entende que essa sociedade era marcada pelo mercantilismo. E basicamente, no geral, o mercantilismo é um tipo de economia em que o Estado procurava intervir mais concretamente, monopolizar as produções, mas também entendia que o acúmulo de metais preciosos geraria grandes riquezas para as nações. Saber das principais características dessa sociedade, que é também chamada de Antigo Regime, é fundamental para entendermos os principais posicionamentos dos iluministas. Então, eles criticavam cada um desses setores dessa sociedade. Mas uma característica primeira dos iluministas é que eles não apenas criticavam, eles também procuravam aí mostrar possibilidades de estruturas diferentes das que estavam colocadas para as pessoas. Então podemos aí dizer que o iluminismo são possibilidades de ações concretas nessa sociedade, mais do que apenas críticas filosóficas e ideias aí sem muita ligação com a sociedade, com o seu período. Uma outra característica, e essa é muito importante, é que o iluminismo era contra qualquer tipo de dogma, seja dogma religioso, econômico, político, mas também o dogma da razão. E dogmas são princípios específicos que normalmente são impostos. Então, até mesmo a razão e o conhecimento, o iluminismo era contra este dogma. Eles entendiam que não podia haver regras e conhecimentos rígidos sobre uma sociedade. Uma outra coisa é que o iluminismo criticava a monarquia absolutista,
porque eles entendiam, né, que os reis e os conselheiros tiravam os direitos naturais das pessoas, que são os direitos que as pessoas já nascem com eles. Então, esses direitos naturais aí vão variar de acordo com alguns filósofos iluministas, mas basicamente um direito natural específico aparece em quase todos eles, que é o direito à propriedade privada. Uma outra característica dos iluministas é que eles criticavam a Igreja Católica, mas muita atenção aí, porque eles eram contra a instituição religiosa. Isso não significa que eles eram ateus, ou seja, né, que não acreditavam em Deus. Eles eram contra a instituição dos dogmas religiosos. Então, eles eram contra a falta de liberdade de expressão, a intolerância religiosa, a falta também de poder buscar conhecimento em outros locais, além do âmbito da Igreja Católica. Então, eles criticavam e duvidavam de tudo que era aceito, porque sempre foi assim, ou seja, duvidavam da tradição, e também duvidavam e criticavam de tudo que era aceito e imposto devido a uma pessoa ou alguém de prestígio, que significa a autoridade, então duvidavam disso também. Mas, como eu disse, os iluministas não apenas criticavam várias coisas, eles também propunham pensamentos e ideias para essa sociedade. E uma ideia aí primordial que a gente precisa saber é o liberalismo. E o liberalismo compreende basicamente uma filosofia aí que privilegia as liberdades individuais e as iniciativas privadas, defendendo aí também menores intervenções do Estado na política, mas também na economia. Então você vai ver por aí e também nesse vídeo conceitos como liberalismo político e liberalismo econômico. Mas os iluministas também defendiam o neoliberalismo em outras partes da vida, em outros segmentos. Então eles entendiam que as pessoas precisavam ter maiores liberdades de expressão, mas também menores intervenções do Estado e da Igreja na vida das pessoas, e eles se posicionavam contra também qualquer dogmas religiosos e morais. Bem, você já viu as principais características do iluminismo. E as pessoas que desenvolveram esse conjunto variado de ideias são chamadas, como você já viu, de iluministas. E muitos deles faziam parte da burguesia, né, que são pessoas ligadas ao comércio e à acumulação de capitais e excedentes e que estavam em ascensão nessa sociedade de antigo regime. Mas assim, né, como o iluminismo, que não compreende um movimento uniforme, os iluministas também não fazem parte de um grupo uniforme. Há vários iluministas que são bastante conhecidos e muitos outros que a gente nunca ouviu falar. E até inclusive iluministas mulheres. Mas a partir, né, dos iluministas mais conhecidos, a gente pode entender as principais ideias do iluminismo e dessas ideias, né, que circularam aí no período chamado de Século das Luzes. Bem, o primeiro que vamos ver aqui é Thomas Hobbes. Ligado ao liberalismo econômico, Hobbes entendia que a humanidade, em seu estado natural, era regida por contratos, por regras que ditavam as relações entre as pessoas. Mas como seriam contratos não muito consolidados, haveria bastante divergência, cabendo ao soberano fazer uso do seu poder para mediar as relações, mas também a partir da existência de contratos que identificariam os direitos e obrigações das partes envolvidas. Assim como Locke e Rousseau, ele é chamado de contratualista, devido à construção deste conceito. Considerado um dos precursores do iluminismo, John Locke também defendia a ideia de contrato social, mas ele foi além ao afirmar que o Estado tem soberania para garantir a permanência do contrato entre os indivíduos, mas ele não deveria intervir na propriedade privada e nem na economia. Locke considerava os contratos sociais e a propriedade privada como direitos naturais. Então, se o soberano interviesse nesses direitos, ele poderia ser visto como tirano. Além disso, ele propõe uma divisão tripartite do Estado, em executivo, legislativo e federativo. E vamos ver mais adiante que Montesquieu também propôs uma ideia parecida, com uma pequena diferença. Mas ainda sobre Locke, ele também pensava que a política deveria estar afastada da religião e por isso ser laica, ficando a religião no âmbito do privado, de modo também que não houvesse intolerância religiosa.
Além disso tudo, Locke defendia que o humano era uma tábula rasa, ou seja, era uma folha em branco ao nascer, passando a adquirir conhecimento a partir das experiências ao longo da vida. Outro filósofo considerado precursor do iluminismo foi Isaac Newton. Ele entendia que a natureza era regida por leis que não acontecem ao acaso, sendo possível estudá-las a partir das experiências dos nossos 5 sentidos. Então, assim como Locke, ele era adepto do empirismo e compartilhava da ideia de que os conhecimentos não nasciam com o indivíduo, mas eram acumulados a partir da experiência. Já René Descartes, outro precursor, faz parte de uma linha oposta a Locke e Newton, chamada de racionalismo. Ele entendia que a razão, o raciocínio lógico, é mais importante que a experiência a partir dos sentidos. Assim, com base em premissas básicas, se chegaria ao conhecimento de algo. Neste caso, portanto, Descartes afirmava que essas premissas já existiam desde o nascimento do indivíduo, já estavam em sua mente. Um outro iluminista bastante conhecido, o Barão de Montesquieu, dividia as formas políticas em 3: a república, monarquia e despotismo, sendo que na monarquia não necessariamente o soberano era tirano. Ele defendia a república, mas acreditava que a sociedade da época não tinha condições de ter esse tipo de governo. O melhor seria então a monarquia parlamentar, e para evitar o despotismo, ele sugeriu a divisão dos poderes em 3: em executivo, que administra o Estado, legislativo, que faz as leis, e judiciário, que aplica as leis. Essa é uma divisão dos poderes que perdura até hoje, inclusive. Já o filósofo François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, era outro defensor do empirismo. Defendia também a liberdade de expressão e tolerância religiosa, e assim como outros filósofos, acreditava que o universo era regido por um ser superior e que através da razão poderia se conhecer as leis do universo e não a partir dos dogmas religiosos. Essa posição filosófica é chamada de deísmo. E uma curiosidade, ele e Rousseau não se batiam, eles eram considerados rivais. Já o iluminista Jean-Jacques Rousseau, diferente de outros iluministas, não era rico. Rousseau afirmava que a desigualdade e a pobreza não são coisas naturais e que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe e a propriedade privada gera desigualdade. Então, para que esse quadro se revertesse, era preciso existir o contrato social. Um contrato que favorecesse tanto quem estaria no poder como os comandados. Assim, junto com Locke e Hobbes, ele faz parte do grupo dos contratualistas. Há também um grupo de filósofos que pensaram mais sobre a questão econômica e são chamados de fisiocratas. A palavra vem de governo da natureza, pois filósofos como François Quinet, Turgot e outros acreditavam que a riqueza das nações vinha a partir da agricultura e do trabalho agrícola. Já Adam Smith, considerado o mais importante filósofo do liberalismo econômico, afirmava que a riqueza das nações vinha da ação dos indivíduos, que, movidos por seus interesses, faziam a economia crescer. Defendia também a pouca intervenção do Estado e afirmava que o mercado atuava como uma mão invisível, em que ele se autorregulava, gerando bons resultados. Seu pensamento é considerado divergente dos fisiocratas, mas ambas as formas de pensar eram contra o mercantilismo. Vocês viram aí alguns elementos importantes para se entender alguns posicionamentos de iluministas bastante conhecidos, mas como vocês já sabem, houveram outros iluministas que não são frequentemente lembrados, e ainda filósofos que não tiveram sucesso já em sua própria época. Então, são filósofos, pessoas que produziram ou compartilharam literatura considerada ilegal e até mesmo literatura pornográfica, que de alguma forma criticava essa sociedade de antigo regime. E essas pessoas são chamadas de subliteratos,
por um historiador chamado Robert Danton. Muito provavelmente essa é uma informação nova para muitas pessoas, mas é importante, né, a gente entender que há várias realidades de filósofos e de iluministas mais propriamente ditos, que a gente precisa saber, né, um pouco mais desse contexto. E também vocês perceberam que além dos livros mais conhecidos dos iluministas que eu já disse, como Thomas Hobbes, Rousseau e muitos outros, haviam também outros tipos de literatura que circulava. Então a divulgação aí das ideias também foi diversificada e variada. E nesse contexto é importante a gente saber que já havia a imprensa. Então às vezes se privilegiava imprimir panfletos com informações, com ideias mais sucintas, né, menores, para poder divulgar com mais facilidade para as pessoas. E como eu já disse em outro vídeo, né, no contexto da independência do Brasil, os panfletos são uma forma um pouco mais barata de divulgação das ideias. Então se privilegiava muito os usos dos panfletos, mas também como muitas pessoas dessa sociedade eram analfabetas, principalmente a camada mais pobre, se privilegiava a divulgação das ideias da forma oral, né, de boca a boca. E às vezes se reunia um conjunto menor de pessoas em praças ou em outros locais públicos. E uma outra forma de divulgação das ideias, além dessas que eu acabei de falar, é a enciclopédia, que compreende basicamente uma educação circular, que é um conjunto de conhecimentos organizados e apresentados, por exemplo, em ordem alfabética. E aí, no século das luzes, quem organizou a enciclopédia foi Diderot e D'Alembert, né, dois filósofos muito importantes que organizaram essa enciclopédia em 1751. Então, além dela poder divulgar os principais ideais iluministas, eles também chamavam vários filósofos, como alguns que eu já citei anteriormente, para poder criar vários verbetes sobre assuntos gerais e variados, né, ligados à história, à geografia, a artes, ao direito. Então, são vários assuntos e muitos filósofos foram chamados para poder falar e explicar sobre esses assuntos de forma mais contextualizada, de forma mais específica. Então, né, vocês percebem que a criação da enciclopédia foi muito importante não só na época dela, no século XVIII, mas também até a atualidade. Se você, por exemplo, é uma pessoa histórica mais vivida, muito provavelmente você já ouviu falar da Enciclopédia Barça, ou então de uma enciclopédia chamada Mirador Internacional. Mas se você não ouviu falar em nenhuma dessas, com certeza você já ouviu falar da Wikipédia, que tem uma ideia um pouco diferente, mas a sua essência, né, bebe muito aí da enciclopédia de 1751. E uma última coisa, pessoas, antes de encerrarmos esse assunto, é que sobre as ideias iluministas, muitas delas eram vistas como ameaças aos governos de vários soberanos. Mas alguns monarcas, né, como Frederico II da Prússia e a imperatriz Catarina II da Rússia, adotaram alguns elementos aí iluministas até como uma forma de se legitimar ainda mais. Mas observe que são alguns elementos e na verdade não eram os elementos mais radicais, né, de mudança mais efetiva da sociedade. Então eram elementos mais ligados, né, à educação, a melhorias na cidade. Mas a partir dessas atitudes, dessas ações, eles são chamados de déspotas esclarecidos. Então, pessoas, esse foi mais um vídeo do canal, agora sobre o iluminismo e sobre a história geral. O que eu pretendo a partir de agora é justamente fazer essa alternância, né, entre história do Brasil e história geral, justamente para vocês ficarem craques aí na história como um todo. Mas para vocês continuarem daí, as dicas do vídeo de hoje são todas do YouTube. A primeira delas é um canal muito conhecido chamado Toda Matéria, e que é um vídeo muito interessante porque tem várias ilustrações, né, várias imagens sobre o iluminismo. E é interessante também porque eles citam algumas mulheres iluministas. Já outra dica é o vídeo de Jones Manuel no canal da Carta Capital. É um vídeo às vezes que é um pouco criticado, né, porque ele apresenta uma ideia um pouco diferente do liberalismo. Mas é interessante, né, porque fala um outro lado do liberalismo que muitas vezes a gente não comenta, né? O liberalismo e seus filósofos que defendiam o que era muito comum, né, a escravidão, né, a propriedade privada dos escravos. Então é importante a gente saber disso.
Mas isso não exclui também, né, a importância de vários elementos do iluminismo que perduraram até hoje, né, como a enciclopédia e sua influência em outras obras mais atuais, como a Wikipédia e as enciclopédias que eu já falei anteriormente, e também a divisão do poder não só no Brasil, mas em vários outros locais do mundo, nessa divisão tripartite de três poderes. Mas é importante a gente ver outros lados, né, complementar a nossa história. Então, espero que vocês assistam. Me contem aí o que vocês acharam deste vídeo e também desses vídeos que eu indiquei para vocês. Se vocês quiserem, indiquem outros também. Não deixem de seguir, né, o canal se vocês já não forem inscritos, de curtir. Passem pelo meu Instagram também, lá eu falo sobre vários assuntos mais simplificados e também curiosidades. Então não deixe aí de continuar seus estudos e até um próximo vídeo. Como que eu tô lá? Ai! Ai, ainda tá gravando.